Começando, né? Muita gente, quando a gente faz conteúdo aqui sobre inflação e tudo mais, a gente sempre busca aí como referência principal o IPCA, que é o indicador oficial da inflação no Brasil. E tem muitas pessoas que falam o seguinte: pô, Gui, não é possível esse IPCA aí, 4, 4,5, 5. Quando eu olho mês a mês ou ano a ano, quanto que tá subindo minha cesta de consumo, quanto eu gasto no mercado, as coisas estão subindo bem mais. E de fato eu falo para as pessoas, né? Pô, o IPCA é um índice tão amplo, muito amplo, ele é por um país continental. Então, tem região que está subindo mais, tem região que está subindo menos. Dependendo da sua cesta de consumo, você pode ter essa visão de que o IPCA ele não reflete a minha inflação. E de fato pode ser, né? O pessoal pode ter uma cesta de consumo um pouco diferente. Mas quando a gente vai olhar dentro do IPCA, na parte de alimentos, a gente vê, Aldo, que tem uma pressão mais forte, né? No ano passado, os alimentos no Brasil, eles subiram mais de 7,60%, aproximadamente 7,60% a cesta de alimentos no Brasil. E com alguns itens específicos que estão todos os dias ali na mesa do brasileiro, subindo mais de 20%, alguns mais de 40%, como é o caso da carne e do café. Então eu queria que a gente começasse falando principalmente do cafezinho, que é algo que praticamente todos os brasileiros consomem todos os dias, inclusive a gente está consumindo aqui agora. E eu falei assim, o alta do preço do café não impactou minha inflação, porque eu tomo aqui de graça no trabalho. Mas brincadeiras à parte, subiu bastante. E aí queria que a gente desse um panorama para as pessoas do porquê subiu. E aí depois a gente pode falar o que pode acontecer com ele daqui para frente. Então, se a gente pudesse começar falando um pouco do cafezinho, por que ele subiu tanto aí nos últimos tempos? Guilherme, a alta do preço dos alimentos, o do café, o do ovo também, o da carne, tem um conjunto de causas. Nunca é uma causa única. É como acidente de avião. Ou seja, é um conjunto de erros, de equívocos ou de coincidências. O que é que nós temos no caso do Brasil? Você tem uma causa permanente e maior, que é a própria taxa de juros. Hoje nós temos juros no Brasil, acho que de 13,25%, com projeção para até o fim do ano, segundo o próprio Banco Central, chegarmos a 15,25% da taxa de juros. A taxa básica de juros que tem impacto sobre o custo da produção e, portanto, sobre o custo dos alimentos. Então, aí você já tem uma das causas. Você tem uma outra causa que são as causas climáticas. Você tem o El Niño, você tem a Laninha, isso altera o regime de chuvas, a lavoura, a agricultura, a pecuária, o capim, o café, tudo isso é muito vulnerável à variação do clima. Chover demais ou chover de menos tem um impacto importante sobre a atividade da agropecuária. E esses eventos, o El Niño, a Laninha, terminam influenciando o regime de chuvas. Quando a chuva é demais, o prejuízo vem. Quando a chuva é de menos, o prejuízo vem. Isso ninguém controla. Você tem, além disso, os preços internacionais também pressionando o preço nacional. Se o preço internacional estimula a exportação de carne, de café, etc., naturalmente isso vai pesar sobre os preços internos, os preços nacionais. Além disso, você tem outras causas que também são permanentes, que estão ligadas às normas, à legislação ambiental, à criminalização da atividade da agricultura e da pecuária. Eu vi isso de perto como relator do Código Florestal. Você tem, por exemplo, na Amazônia, o confisco de 80% da área da propriedade, que não pode ser destinada à agricultura, tem que ser destinada à proteção do meio ambiente. O agricultor só pode produzir em 20% da sua área. Isso estabelece também uma limitação muito grande. A criminalização são normas e mais normas de órgãos ambientais, do Ministério Público, criminalizando a atividade agrícola, a pecuária, com autuações, com multas, com exigências que terminam funcionando como uma espécie de tributo ambiental sobre a produção. E nós temos ainda por cima, no Brasil, um governo que trata a agricultura e a pecuária com alguma hostilidade.
principalmente ministérios como o do meio ambiente, das populações indígenas, órgãos como o IBAMA, como a própria FUNAI, que hostilizam essa atividade. E isso exerce também uma pressão. O governo deveria estimular a ampliação da produção, estimular essa atividade, mas, infelizmente, a ministra do Meio Ambiente, por exemplo, numa audiência no Senado, chamou a agricultura de ogrocultura. Ou seja, é uma forma muito negativa de ver uma atividade tão importante para a vida social, para a economia e principalmente para o custo de vida da população mais pobre. Então, são muitas causas que não podem ser isoladas para dizer foi essa a razão.